Sejam bem-vindos! Então, para quem está se preparando para o exame da OAB, hoje eu vou falar de 3 mitos que assombram os estudantes de direito. Quando a gente fala do exame da OAB, a gente fala de muitas coisas que fazem parte do que é o exame da OAB. Eu prestei o exame da OAB há 12 anos atrás, mais ou menos. Fui aprovado de primeira. Passei antes de terminar a faculdade, como muitos aqui estão também tentando já antes de terminar a faculdade. Quando eu passei, eu aprendi, eu descobri que existem alguns fatores que são fundamentais para que você possa obter a aprovação no exame da OAB. Então eu quero que você sinalize para mim aí, se comenta algo para mim, manda algo para mim, se você está se preparando para prestar o próximo exame da OAB ou se você vai prestar o da segunda fase agora, tá bom? Então quando eu comecei a estudar, eu estudava e trabalhava, não tinha tempo pra nada, era só isso. E aí, no final da faculdade, veio o monstro, né? O que todo mundo vê como um monstro, o exame da OAB. E todas as vezes que a gente pensa em exame da OAB, a gente pensa naquilo como um monstro. Pensa no exame da OAB como algo que é ruim, como algo que vai acabar com a gente, né? E, na verdade, o exame da OAB, ele representa o começo de um novo ciclo. Então, para quem está se preparando para o exame da OAB, hoje eu vou falar de 3 mitos que assombram os estudantes de direito. E infelizmente, por pensar dessa forma, muitos estudantes acabam indo fazer o exame da OAB de forma já derrotados, já frustrados por conta disso. Eu não sei vocês, mas como está a trajetória de vocês, mas eu já tive uma aluna que ela tirou 39 3 vezes. Para pra pensar nisso, olha que coisa louca. 39, você precisa de 40 para entrar, 39 3 vezes. Então, quando você pensa em fazer um próximo exame da OAB, você não vai fazer o exame da OAB pensando, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me preparar mais porque eu tenho que tirar uma nota maior. Essa pessoa já fez 4 vezes cursinho preparatório. Ela já se preparou por 4 vezes. Tá? Dessas 4 vezes, 3 delas ela tirou 39. Bateu na porta, esperando uma anulação para poder entrar, e a anulação não vinha. Diferente desse último exame, que anularam várias, geralmente as anulações ou não anula nenhuma, ou anula uma ou duas. Quando você vai fazer a prova, depois que você reprovou na primeira, você vai fazer a prova com um sentimento de frustração. E esse sentimento de frustração não adianta, você leva ele para essa próxima prova. E aí, quando você pensa, eu tenho só que estudar, eu tenho só que me preparar, ler matéria, ler a lei seca, etc., você está esquecendo daquilo que realmente te derruba na hora que você tem que fazer a prova, ou aquilo que você tem que dominar. O primeiro mito que te impede de passar na OAB é o seguinte: eu tenho que estudar muito para passar. Então anota aí, tenho que estudar muito para passar. E agora eu vou direcionar essa pergunta para vocês, e é o seguinte: você acha que você precisa estudar muito para passar? E aí, quando a gente pensa em estudar muito, a gente começa a ter atitudes e a fazer coisas que são coisas impensáveis. Por exemplo, a gente se matricula em um monte de cursinho, a gente começa a comprar um monte de livro, a gente começa a fazer um monte de coisa louca, porque a gente quer obter a aprovação. É que nem quando a gente vai estudar para uma prova na faculdade. A gente passa o ano inteiro ali só sem estudar, tal, levando a matéria de qualquer jeito, e chega no último dia lá, na última semana de prova, você quer aprender o conteúdo do ano inteiro. A mesma coisa é a prova da OAB. A prova da OAB, ela não exige de você os ensinamentos, os estudos das últimas etapas, das últimos semestres. Ela exige de você o estudo de 5 anos de faculdade. E quando você pensa em 5 anos de faculdade, a gente está falando que se preparar para estudar ou estudar muito não é na última hora que você vai aprender. Então você precisa quebrar o mito na sua cabeça de que no cursinho eu vou aprender tudo o que eu preciso aprender para poder passar no exame da OAB. Porque na verdade você não vai aprender no cursinho tudo o que você precisa, mas o cursinho ele vai servir para você relembrar aquilo que você já aprendeu. Então não é estudar muito, mas é estudar direito, é estudar da forma correta. Porque quando você estuda
estuda da forma correta, você se prepara para acionar a sua memória de longo prazo. Então a gente tem dois tipos de memória, isso aí é científico. A gente tem dois tipos de memória. O primeiro tipo de memória é a memória de longo prazo. É aquela memória onde a gente vai armazenando as coisas que a gente vai vivendo e aprendendo a longo prazo. E a gente tem a memória de curto prazo, que são aquelas coisas que a gente aprende que marca a gente. Então, eu vou dar uma dica dentro desse mito para potencializar os seus estudos. A gente costuma memorizar mais aquilo que a gente é impactado. Vou te dar um exemplo. Quando você simplesmente lê a lei seca, por exemplo, sobre um fato de acidente de trânsito, e você lê a lei seca e você nunca viveu aquela situação da lei que você está lendo, você vai jogar isso para a memória de longo prazo. E aí você entra na chamada curva do esquecimento. Quando você lê a lei seca e você já viveu aquela situação, você traz aquilo para sua memória curta, porque você é impactado diretamente com aquele conteúdo que você acabou de ler. Uma estratégia poderosa para você aumentar o seu nível de memorização é você começar a trazer experiências reais da sua vida, de conhecidos, de pessoas próximas a você, trazer experiências reais para aquilo que você está lendo, aquilo que você está aplicando. Quando você faz isso, você grava aquela memória no seu subconsciente e tudo que tem relação àquilo. Você não precisa estudar muito. Você precisa estudar direito, estudar da forma correta, estudar aquilo que realmente importa. O segundo mito é: eu não tenho tempo para estudar. Quando a gente pensa em não ter tempo para estudar, a gente precisa entender que o nosso dia, a nossa vida, ela é direcionada, ela é movida por algumas ordens de prioridade. Então, o fato de não ter tempo não está diretamente relacionado a você não ter tempo para pegar o livro, a ler, abrir o computador e estudar. Está relacionado àquilo que você prioriza. Existem atividades urgentes, que é aquelas atividades que a gente geralmente está fazendo no dia a dia. Existem as atividades importantes, que são atividades que a gente tem que fazer, coisas como trabalhar, por exemplo, etc. E aquelas atividades que é aquele momento onde a gente desperdiça tempo. Que geralmente quando a gente fica em rede social, ou a gente fica assistindo TV, uma série, ou qualquer coisa. Aí a gente começa a desperdiçar esse tempo. Então para pensar. Você, quando divide o seu dia a dia, a sua rotina, você tem um horário para dormir, um horário para acordar, um horário para almoçar, para suas principais refeições, um horário para passar com a sua família e um tempo para estudar. Quando a gente entra para fazer um exame da OAB, por exemplo, eu ensino isso na minha mentoria, que a gente precisa definir um negócio chamado hiperfoco. O que é o hiperfoco? O hiperfoco é um período de tempo específico que você vai utilizar para poder alcançar um objetivo. Então eu vou te dar um exemplo, saindo bem fora da prova da OAB. Se você quer emagrecer 10 quilos, você simplesmente falar que quer perder, emagrecer, eliminar 10 quilos, só isso por si só não adianta. Quando você determina um objetivo que é, eu quero perder 10 quilos e eu quero perder ele em 2 meses, em 3 meses, você cria uma janela de tempo, você cria uma esfera de tempo, que é o que a gente chama de hiperfoco, aonde você, dentro daquele tempo, você vai se dedicar, colocar esforço para que aquilo ali aconteça, para que aquele objetivo aconteça, para que aquela meta seja alcançada. Quando a gente pensa em prova da OAB, a prova da OAB ela é uma meta, ela é um objetivo. Ela é algo a ser conquistado, a ser alcançado. Quando você define um tempo para isso, quando você define um tempo e você marca aquilo como um objetivo para você chegar naquele lugar, naquela meta, a probabilidade de você alcançar aquele objetivo, ela chega a ser mais de 90%, porque você determinou um tempo específico. Outra coisa, é impossível você manter um hiperfoco por muito tempo. Então vou te dar um exemplo. Eu quero emagrecer e eu quero perder 3 quilos por semana. Pô, você vai chegar uma hora que você não vai perder mais 3 quilos por semana. Porque o teu corpo, ele começa a assimilar e a organizar aquela massa que você tem que perder. Só que a aula hoje não é sobre nutrição.
A aula hoje é sobre exame da OAB. O exame da OAB não é uma coisa que você vai fazer para sempre. Não é uma coisa que você vai ficar estudando forever. Não é uma coisa que você vai estudar para a vida inteira. É aquele momento, é naquela hora. Então, quando eu falo hiperfoco, eu estou falando em definir um tempo específico, fechado, para que você possa se preparar para aquilo. A primeira regra para você quebrar o mito do não tenho tempo é você entender que o tempo é igual a prioridade. Quando eu determino e eu delimito as minhas prioridades na minha vida, aí eu vou dedicar tempo ou não para aquilo. Em outras palavras, além das necessidades físicas que nós seres humanos temos, as outras metas, as nossas metas, elas entram naquilo que é a nossa prioridade. Então, passar na OAB, ser advogado, é a sua prioridade? Se for a sua prioridade, quando você determina isso como prioridade máxima na sua vida, e por exemplo, para a próxima prova a gente tem 90 dias, e você cria um hiperfoco para que em 90 dias você se prepare para esse exame, o que a gente está dizendo é, você tem uma probabilidade de alcançar o teu resultado muito grande. Você vence esse mito de não ter tempo. Isso não está relacionado só ao exame da OAB, mas é relacionado a tudo na nossa vida. Tempo é igual a prioridade. Vamos lá, terceiro mito, e esse é um dos mais tops do que eu vou falar hoje aqui. É talvez o mais importante e o mais Matrix, né? Quando a gente fala Matrix, aquela coisa de Red Pill, né? Aquela, escolheu essa pílula vermelha, tomou a Red Pill da OAB, passou. Se você entender e você vencer esse terceiro mito, você passa no exame da OAB. É matemática isso. E o terceiro mito é, eu preciso estudar todas as matérias para ser aprovado? O exame da OAB tem várias matérias. Filosofia, ECA, várias matérias. Penal, trabalho, civil, constitucional, ética. O exame da OAB tem várias matérias, ok? É impossível, isso é impossível. A gente está falando de 1 para 100, 1% da população que consegue ter domínio em todas as matérias. Tanto é que se isso fosse exigido de você no exame da OAB, a nota de aprovação não seria 50% da prova. A nota de aprovação seria muito maior, porque iria exigir de você um profundo conhecimento do direito em todas as áreas. Só que o que acontece? A prova da OAB, ela foi criada, ela foi feita para que você acertasse 50% das questões, independente de qual matéria for. Isso a gente está falando da primeira fase, da prova objetiva. A exceção disso é a segunda fase, que aí ela vai diretamente especificar a matéria e ela só vai te provar daquela matéria específica. Se você pegar essa dica, você passa em qualquer exame. Mito. O mito é, eu preciso estudar todas as matérias para passar no exame da OAB? A resposta é não, porque isso é um mito. Então, se você vai para um cursinho e você fica estudando todas as matérias, você está perdendo tempo. Por quê? Porque nem a prova da OAB, ela exige isso de você. A prova da OAB, ela exige que você acerte 50% de todas aquelas questões. Então, a pergunta é, e esse é o maior insight que eu vou te dar hoje. A pergunta é, eu preciso estudar tudo ou eu posso focar naquilo que eu sou bom? Naquilo que eu tenho afinidade? Primeiro ponto, eu vou escolher a matéria que eu sou bom. A matéria que na faculdade eu detono, que eu estouro. A matéria que na faculdade eu fui bom. A matéria que nas últimas provas da OAB eu tenho maior índice de assertividade. Segundo ponto, uma matéria que talvez você trabalhe, se você faz estágio ou trabalha na defensoria ou em algum órgão público, ou é estagiário do juiz, no fórum, enfim, não sei. Você de repente trabalha. Eu tenho um aluno que ele trabalhou na procuradoria. Então, direito tributário, administrativo, isso constitucional, para ele faz com os dois pés nas costas. Por quê? Porque ele tem domínio. Não é porque ele aprendeu na faculdade, não é porque ele é bom naquilo, é porque ele trabalha com aquilo. Por exemplo, quando eu fiz o exame da OAB, eu trabalhava num sindicato. Então, eu só tirava 10 no direito do trabalho e processo do trabalho. Eu poderia não gostar de direito do trabalho, mas foi a matéria que eu escolhi, porque eu gabaritei na prova da OAB, e na segunda fase eu passei de primeira na segunda fase. Entendeu? Por quê? Porque eu trabalho naquela área. Primeiro, você tem que ser bom. Segundo, você tem que
talvez se você trabalhar naquela área ou não. Terceiro ponto, uma matéria que você goste. E eu vou te falar qual é a exceção, que todo mundo precisa entender a exceção. Então, prova da OAB é matemática. Se eu escolher dessas matérias que eu falei, as principais matérias, as matérias que eu gosto, que eu vou bem na faculdade, ou uma matéria que eu trabalho, que eu lido aquilo ali no dia a dia, pô, trabalho numa imobiliária, trabalho numa delegacia, sou policial, enfim, não sei. Terceiro, uma matéria que você tem afinidade. Quando você escolhe essas 3 matérias, você seleciona dentro das matérias que são ofertadas na prova da OAB, você escolhe essas matérias e você faz a conta da pontuação que você precisa acertar naquelas provas. Minha mentoria eu ensino sobre isso, eu mostro uma tabela de quais matérias, quantas questões tem em cada matéria e quantos porcentos equivale àquilo. E aí você cria uma estratégia. E essa é a palavra-chave. Passar na OAB está relacionado à estratégia que você cria para passar. Veja, não é fazer um cronograma, não é estudar que nem um louco, não é isso. Não, vou estudar lei seca, não é isso que faz você passar na OAB. É você criar uma estratégia. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: qual é a sua estratégia, a estratégia que você tem, que você criou para passar no exame da OAB? E aí muitos de vocês vão me responder: doutor, uma estratégia é ir pro cursinho. Eu vou pro Damásio, vou pro CESP, vou pro cursinho, eu estudo e no dia da prova eu vou. Isso não é estratégia. Se fosse assim, você fez 5 anos de faculdade. E por que você está precisando fazer um cursinho? Então, criar uma estratégia está relacionado a qual meta e qual objetivo você quer alcançar naquela prova. Ou seja, eu estou preparado para fazer a prova da OAB ou não? Eu estou indo só porque eu acho que eu estudei, porque eu acho que eu estou pronto. Então, na minha mentoria, eu ensino a como criar uma estratégia de aprovação. Ou seja, você vai... É um exemplo. Imagina que você faz parte de um exército, ok? De um comando especial, dos SEALs, lá da Marinha Americana. E aí você tem que ir invadir lá uma terra, lá num país, lá no Oriente Médio. E aí você tem que ir lá... Imagina, se você vai sem estratégia, vai chegar lá, vai atirar, vai pegar, fazer de qualquer jeito, não tem estratégia de equipe, o que vai acontecer? Você vai morrer. Não passei na prova da OAB, porque você não tinha estratégia, ou porque sua estratégia foi ruim. Entendeu? Minha estratégia é estudar. Não, todo mundo sai da faculdade assim, é lei seca e questões e não sei o quê. Não é, isso não é estratégia. Estratégia é você saber quebrar esse mito de que você não precisa estudar todas as matérias para passar no exame da OAB, mas você precisa estudar as matérias certas. Então anota. As matérias que eu devo escolher para passar no exame da OAB a primeira. Eu nem sei se eu podia falar isso hoje, mas tá bom. Primeira, há uma matéria que eu sou bom. Na faculdade eu sou bom pra caramba em constitucional. Beleza, constitucional. Segundo, uma coisa que eu trabalho. Se você trabalha na área ou em alguma coisa que está relacionada, você pode trabalhar numa imobiliária. Não é a área, mas você tem contato com o direito. Você pode trabalhar numa delegacia. Pode ser policial ou trabalhar na delegacia. Você não está trabalhando no direito, não é a área, mas você tem contato com o direito. Eu trabalho num sindicato. Não é a área, mas você tem contato com o direito do trabalho. Eu trabalho numa repartição pública e por aí vai. Primeiro, uma matéria que você seja bom. Segundo, uma matéria que você trabalhe e tenha contato diário. E terceiro, uma matéria que você tenha afinidade. Esses são os 3 pontos da estratégia campeã para escolher as matérias exatas de aprovação. Matérias específicas de aprovação. Esse é o ponto. Gente, anota essa frase. Direito prova da OAB é matemática. Você precisa de 40 pontos para entrar. A pergunta não é quais eu vou acertar ou não vou acertar, eu estou pronto para as 80 questões ou não. A pergunta é, quais das 80 questões, quais são as 40 questões que eu vou acertar? Qual é a estratégia que eu vou tomar? E a estratégia não está relacionada só ao dia da prova, mas a estratégia está relacionada ao tempo de preparo, ao quanto e como você vai se preparar. Então, nos meus alunos da mentoria, eu ensino a criar a estratégia. Galera, vamos criar uma estratégia. E isso não é um cursinho que te passa e fala assim,
tem que fazer assim, 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 assado. Não, porque para cada um é de uma forma. Então eu não posso criar uma estratégia que seja boa para você, sendo que o meu método é diferente. Minha forma de fazer é diferente. As matérias que eu gosto e tenho afinidade são diferentes. Entendeu? Então esse é o terceiro mito. Deixa eu só complementar esse terceiro ponto, porque é o seguinte: além das matérias que você vai criar uma estratégia para passar, você tem a obrigação, anota aí, você tem a obrigação de acertar, de gabaritar ética. Vou te explicar por quê. É uma prova da OAB. E nessa prova da OAB existe uma matéria chamada ética, que tem 8 questões. Eu não sei se você já fez essa conta na cabeça, mas presta atenção. 8 questões certas, gabaritadas, equivalem a 20% de aprovação na prova. Em outras palavras, se você for bom em ética, você tem 20% já o pé lá na segunda fase. 20%. E o livro de ética, porque eu tô sem nenhum aqui na minha casa. O livro de ética é um livrinho desse tamanho, senhor. É um livrinho desse tamanho. E todo exame cai sempre as mesmas perguntas. Você vai falar, doutor, você tá doido, é difícil. É difícil. Mas todo exame cai sempre uma pergunta da direito da advogada mulher. Todo exame cai uma pergunta sobre penalidades. Todo exame cai uma pergunta sobre a ordem do conselho, sobre sessão, seccional. Todo exame cai uma pergunta sobre o advogado empregado. Todo exame cai, e por aí vai. Quando você entende isso e aprende a estudar direito e cria uma estratégia, você tem 20% garantido. Em outras palavras, você seleciona as outras matérias que você tem nesses 3 tópicos que eu falei, mais as 20% de ética, e você entrou. Passar na OAB não é um bicho de 7 cabeças. Agora, o quanto você vai continuar aí fazendo de qualquer jeito? Então eu tô aqui para te ajudar a criar uma estratégia, um plano. É só isso. Eu não faço nada além que isso. Eu não faço a prova por você. Eu só te ajudo a criar um plano. E é o seguinte, eu vou dar uma última dica agora, né? Que esse aqui é brinde, é bônus. A OAB, ela não quer estudantes. A OAB quer advogados. A OAB, ela não te testa como estudante ou como a faculdade te testa, porque a faculdade ela testa você no conteúdo que ela deu. Então, como funciona na faculdade? Ela te dá um conteúdo e aplica uma questão sobre o conteúdo que ela deu. O direito, a lei em si. Na OAB, ele quer você como advogado. Em outras palavras, você, doutor, você, doutora, como advogado, como que você faz? O que você faria? Qual é o seu entendimento? Qual é o seu raciocínio lógico? Como você pensa a respeito disso? Então, para de ir como amador fazer o exame da OAB e começa a ir como profissional. Porque o que a OAB quer exigir de você, é saber de você, é se você está pronto ou não para entrar no mercado de trabalho. Para poder levar o nome lá, OAB, levar, estampar tua carteira bonitinho, se apresentar como advogado. Então pode observar, a maioria, 90% das questões da OAB é tipo assim, João fez um acordo com fulano e não sei o que, blá 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 blá, diga você como advogado qual é o direito. Você como advogado, o que cabe? Você como advogado, o que dá para fazer? O entendimento foi correto do juiz? É isso. Quando você pensa como estudante, você acessa a via para entender aquele conteúdo. Quando você entra numa prova como advogado, você acessa a via para ir como resolver, como um solucionador, como uma pessoa que resolve um problema. Aí você não usa só conteúdo, mas você usa conteúdo, lógica, raciocínio, inteligência, outras experiências de vida que você teve e não só aquele conteúdo fechado que você teve na faculdade. Gente, essa foi a nossa live de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que passaram por aqui, a todos vocês que estão assistindo essa live aí gravada, porque eu vou deixar gravada aí por alguns dias. Me segue se você está vendo esse vídeo no IGTV. Dica aí para seus amigos que precisa ser aprovado no exame da OAB, que não aguenta mais ser reprovado. E tamo junto. Obrigado pela sua companhia e um beijo. Até mais.